Olá, amigos, tudo bem? Estava eu aqui fazendo uma lista com os grandes problemas que existem nesse país, e não são poucos. Destaquei algumas coisas aqui e você já vai entender por que eu fiz isso. Coloquei aqui desigualdade social extrema, alta concentração de renda nas mãos de uma minoria, alta dívida pública, alto índice de desemprego, dependência tecnológica externa que nós temos, uma saúde pública para lá de precária, um ensino público deficiente, um altíssimo índice de violência, gravíssimos problemas ambientais, racismo, intolerância, muita pobreza ainda, apesar dos programas assistenciais do governo. Muito bem. Aí me veio uma pergunta que eu ouço com muita frequência. Por que o Brasil não muda? Entra governo, sai governo e os problemas continuam aí. Essa é uma pergunta que eu ouço com muita frequência, tanto aqui na Polis, quanto também no nosso trabalho em sala de aula. Muito bem, qual seria a resposta para a pergunta por que o Brasil não muda? No século XX, nas primeiras décadas, 1920, 1930, alguns estudiosos, sociólogos, historiadores, se debruçaram sobre essa pergunta, tentando encontrar uma explicação, uma resposta para ela. Entre eles a gente pode destacar aí Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Azevedo Amaral, Nestor Duarte. E qual foi a resposta que eles encontraram? Havia um consenso entre eles. Todos apontavam para a herança colonial brasileira. O coronelismo, o domínio local e regional das oligarquias, a escravidão, né, haviam deixado aí um ranço, né, influências muito profundas na sociedade brasileira que dificultavam essas mudanças. Nesse contexto todo, eles destacavam a questão do domínio político exercido pelas oligarquias. Oligarquias rurais, naturalmente, naquela época, porque o Brasil ainda era, né, um país de economia predominantemente rural. As oligarquias que controlaram o poder político durante o período colonial, durante a monarquia e ainda controlavam nos primeiros anos de república. Essa era a explicação. Havia um domínio privado do Estado pelas elites rurais. Ora, e qual seria a solução para isso, na visão desses estudiosos? Nós tínhamos mais ou menos duas posições. A primeira posição, por exemplo, era do Oliveira Viana, que defendia a necessidade da criação de um Estado forte, que tivesse condições de se sobrepor ao domínio local e regional das oligarquias. Essa era a visão dele, a necessidade de um Estado muito forte. Já Sérgio Buarque de Holanda, ele tinha uma posição um pouco diferente. Ele defendia a necessidade de uma sociedade realmente democrática, né, representada politicamente, né, pelas seus diversos níveis, suas diversas camadas sociais, elas tendo representação política, de fato, para que pudesse se modernizar o país. E o que foi que aconteceu com o passar do tempo? Ora, veio a Revolução de 1930, né? Liderada aí por Getúlio Vargas. Mudou alguma coisa no Brasil? A promessa era acabar com o domínio político das oligarquias no Brasil, com o coronelismo, com o voto de cabresto, etc, etc. Na verdade, o que a gente viu foi o quê? Se trocou 6 por meia dúzia. As oligarquias, né, que existiam foram substituídas por outras oligarquias. E tudo permaneceu da mesma forma. Um Estado ainda privatizado, vamos colocar assim. Veio o golpe militar em 1964 e a situação, naturalmente, só piorou. Né? Esses problemas não tiveram solução, muito pelo contrário, eles se aprofundaram ainda mais. Bom, finalmente veio 1985, acabou a ditadura militar no Brasil e veio a redemocratização. E aí, o Brasil mudou? A resposta que a gente tem é não. Os problemas continuam aí, são os mesmos problemas de sempre. E por que isso acontece?
O grande sociólogo Florestan Fernandes, isso já nos anos 1980, ele escreveu uma obra bastante interessante chamada Brasil em Compasso de Espera. Qual foi a leitura que o Florestan Fernandes fez dessa situação, dessa permanência dessas grandes questões socioeconômicas no Brasil? Ora, ele afirmava que o Estado ainda continuava, infelizmente, hegemonizado por elites urbanas e agora também, naquele momento, também elites rurais. Ou seja, a questão do domínio da máquina do Estado, o domínio político do Estado pelas elites, ainda é uma coisa presente no Brasil. Não existe, de fato, uma representação dos setores esquecidos pelo poder público na estrutura política do Brasil, no Estado brasileiro. Então ele colocava que essa permanência, esse controle dessas elites urbanas e rurais, ele faz com que determinadas práticas se perenizem, questões como arranjos políticos, o clientelismo ele ainda está presente, foro privilegiado, nepotismo, etc, etc, etc. Todas questões que nós brasileiros conhecemos muito. Bom, qual é o resumo que a gente pode fazer dessa história toda? O Brasil vive, em termos políticos, desde o longínquo período colonial. Olha, a grande verdade é que o Brasil, o maior problema do Brasil, ele não é socioeconômico. Tá? O grande problema do Brasil é de natureza política. Se essa questão política for resolvida, naturalmente os outros problemas sociais, problemas de saúde, educação, desemprego, etc, 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 esses problemas também serão superados. A verdade, então, é que falta vontade política. Essa característica elitista do Estado brasileiro, ela trava essas possibilidades de mudança no Brasil. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu comentário, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão. Sua participação é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui na Polis. Um grande beijo para vocês, muita gratidão por tudo e até o nosso próximo vídeo.